O cinema é uma arte muito presente em nosso dia a dia. Através dela, conhecemos histórias que tocam a nossa alma e transformam a cultura de uma sociedade. E hoje em dia, nunca ficou tão fácil ver um filme com um balde de pipoca ao seu lado. Existem algumas formas não mais tradicionais de acessar um filme. Por exemplo, você pode alugar ou comprar uma cópia digital do seu filme favorito. Também existe a possibilidade de esperar o filme passar em um canal de TV a cabo. E se você gosta de nostalgia, pode comprar um DVD e olhar em casa. Atualmente, o tradicional é fazer tudo em frente à televisão. É só você pegar o controle e entrar em um aplicativo de streaming. Além disso, em menor escala, você pode ir ao shopping ver algum lançamento em cartaz. Agora, se você é morador ou nasceu em São Borja, infelizmente, pegar o controle e ligar a TV é a única forma de acessar os conteúdos da sétima arte. Se você navegar pelas redes sociais, verá muitos comentários de são-borgenses indignados pela falta de lazer na cidade. E para grande parte deles, o cinema seria uma excelente opção. Mas para além de ficar somente na vontade, podemos entender por qual motivo não há salas de cinema na cidade? E você sabia que em São Borja havia 4 cinemas funcionando ao mesmo tempo em pleno vapor? Se você deseja conhecer essa rica história do cinema em São Borja, continue conosco. Atualmente, a reprodução de qualquer vídeo é feita no formato digital, através de algoritmos. No entanto, antigamente o sistema era totalmente diferente do que presenciamos hoje. Para se reproduzir uma imagem dinâmica, é preciso haver um conjunto de diversas fotografias, que juntas dão a sensação de movimento. As fotos possuem o nome de fotogramas. Os fotogramas são colocados em rolos de filme de 600 metros cada. Então, geralmente para ter um filme de 2 horas, era necessário mais ou menos 6 rolos de 600 metros. Colocado o rolo na máquina, o sistema funcionava da seguinte maneira. Para cada segundo de filme, é necessário ter 24 fotogramas. Nesse sentido, a película passava pelo projetor, sendo iluminado por uma lâmpada que tinha acendimento por carvão. Passada uma pequena informação de como funcionava o cinema antigamente, vamos a alguns fatos históricos. As primeiras exibições de filmes com um sistema intermitente de fotogramas aconteceram em 1893, quando Thomas Edison patenteou seu produto, e em 1895, quando Louis e Auguste Lumière realizaram na cidade de Paris a primeira apresentação pública e paga de sua invenção chamada cinematógrafo. A primeira exibição em solo brasileiro ocorreu em 1896 no Rio de Janeiro. Um ano depois, Pascoal Segreto abriu uma sala fixa na cidade. Ele é conhecido por ter produzido o primeiro filme brasileiro. A primeira sala de cinema em Porto Alegre foi criada em 1908 e teve como nome Recreio Ideal. Um fato interessante é que em 1927, o filme O Cantor de Jazz inaugurou o cinema falado. Antes disso, os filmes eram mudos e era comum a presença de orquestras tocando de forma sincronizada com o que aparecia na tela. A data exata da construção do primeiro cinema em São Borja ainda é uma incógnita. Acredita-se que o estabelecimento foi erguido no máximo em 1931. O Cine Teatro Municipal foi uma iniciativa da prefeitura para que a cidade tivesse um espaço de entretenimento. Em 1932, o Cine Teatro Municipal já possuía a tecnologia sonora. Ao observar no jornal O Uruguai, percebe-se a seguinte frase: a empresa Drago, no afã de melhor servir o público samborgense, acaba por adquirir por 3 milhões de réis um possante aparelho sonoro para filmagem. É uma verdadeira grande orquestra. O valor pago pelo sistema de som, na época, dava em torno de 3 quilos de ouro. O espaço, além de abrigar a aparelhagem cinematográfica para exibição de filmes, foi um lugar de apresentação de companhias de teatro de diversos locais do Brasil. Uma pergunta que fica é: como funcionava a concessão do cinema? Para isso, realizamos a leitura de alguns pontos de um contrato do ano de 1947.
Neste contrato, há o pagamento de 15.200 cruzeiros em 2 parcelas semestrais. O arrendatário deve direcionar e emprestar o espaço para entidades de assistência social, cultural e de caráter coletivo, momentos cívicos e educativos, sem lucrar com isso e aprovado de forma antecipada pela Prefeitura. O arrendatário se compromete em ter pelo menos 3 sessões por semana de filmes vindos de Porto Alegre. Destacamos que diversos empreendedores conseguiram a concessão do Cine Teatro Municipal. Armando de Mateu, Joaquim Farias de Macedo e Carlos Drago foram pessoas importantes para o cinema em São Borja. Salientamos que Carlos Drago foi o primeiro arrendatário do cinema municipal. Quem construiu os cinemas em São Borja não foi o seu Joaquim Macedo, foi meu avô Carlos Drago, que construiu os cinemas. E aí ele vendeu o cinema Variedades para o seu Joaquim Farias de Macedo, que o seu Joaquim Farias de Macedo arrendava, na época, o cinema municipal, que era da prefeitura. E ele comprou do meu avô a parte do cinema Variedades e uma parte do cinema Vitória, porque a outra parte era do meu pai. O espírito empreendedor de Carlos não parou por aí. Carlos investiu em 1946 no cinema Variedades, localizado na atual rua Cândido Falcão. De acordo com o documento de venda do cinema Variedades de Carlos Drago para Joaquim Macedo, a sala possuía 495 lugares, entre plateia, subplateia e camarotes. O cinema Variedades tinha um setor anexo que era o cinema ao ar livre. Cinema no centro, existia 2 cinemas na mesma época, que era o Cine Variedades e o Cine Municipal. Então esses 2 cinemas também funcionavam concomitantemente ao Vitória do bairro do Paço. No mesmo período, ele comprou um terreno no bairro do Paço, aproximadamente uma quadra da praça principal em frente à lateral do Colégio Técnico Olavo Bilac. Com grande aderência pelos moradores do Paço, o Cinema Vitória marcou a vida de muitas pessoas. Quando ele inaugurou aquele cinema lá, que eu lembro que eu era guri e via ele e meu pai comentarem isso. E ele pôs o nome de Vitória em homenagem à vitória dos aliados na Segunda Guerra. Então ele resolveu pôr o nome do cinema de Vitória, que foi em 1945, o fim da guerra, né? Além de espaço de entretenimento para a população dos grandes bairros da cidade, o cinema também foi um espaço de rixas entre pacianos e moradores do centro. Existia uma denominação, os que moravam no Paço eram pacianos, e os que residiam no centro eram povoeiros, eram chamados. Então, quando os povoeiros iam no bairro do Paço, acabavam sendo excluídos de lá, brigavam também. E o que ocorria quando os pacianos vinham aqui no centro? A rivalidade era muito assim, expressiva mesmo. Até que existe atualmente, aparentemente até existe uma certa rivalidade. Mas essa questão de taxar o prédio como pulguento do cinema, acredito que era uma questão oriunda da própria rivalidade, né? Porque eu frequentei, nunca vi falar que tivesse pulga, nunca vi falar isso aí. Mas eu acho que a origem está aí, né? A origem deve estar nessa questão da rivalidade entre os povoeiros e pacianos. Pois os cinemas lá, nós fazíamos o seguinte: quando ia um filme, uma cópia ia uma só. Tinha que passar tanto no Variedades quanto lá no Vitória. Então o que acontecia? Era uma correria, era tremenda correria. Cada rolo de filme durava 20 minutos. Então, como nós fazíamos para passar no cinema Variedades e no Vitória no mesmo dia? Nós fazíamos o seguinte: no cinema Variedades, que era o maior, que era no centro da cidade, nós começávamos a exibição às 20 horas e no cinema Vitória às 20h30. Passava um rolo aqui, eu esperava lá embaixo, passava e me entregava e eu levava para o Vitória. Pegava, botava no carro, corria até o passo, 6 quilômetros, né? Levava lá, passava lá. Quando eu entregava lá para passar, eu já voltava para o cinema Variedades
para pegar o outro rolo, até porque um filme eram 5, 6 rolos de partes, né? Então era aquela correria, estava passando. Eu fazia, quando uma sessão de sábado ou domingo, que tinha 2 sessões, eu fazia centenas, fazia viagem para lá e para cá, para lá e para cá, correndo de carro, né? Passava aqui, passava, leva para lá, assim, para cá. Era uma correria, né? A última sala das 4 salas da época de ouro do cinema de São Borja é o Cine Presidente. Ele foi idealizado por Armando de Mateu, empresário apaixonado pela 7ª arte e que também foi arrendatário do cinema municipal. Após a perda da concessão, Armando, conhecido como Seu Joca, utilizou por algum tempo um espaço do Colégio Sagrado Coração de Jesus para passar filmes. O Cine Presidente foi inaugurado em setembro de 1972. O prédio ainda está de pé. Hoje ele é uma igreja. Estes 4 cinemas foram importantes espaços de entretenimento em São Borja. Em nosso próximo episódio, vamos contar a história de Joaquim Farias de Macedo e a sua luta para manter em pé o Cine Teatro Municipal. Fique até o final e você verá o próximo episódio aparecendo em sua tela. Se você gostou dessa produção, deixe sua curtida e compartilhe com amigos e familiares. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @cinemasamborja.doc.